Quem tem filho pequeno sabe que as crianças de hoje não precisam ler manuais para saber como mexer num smartphone, num computador ou num tablet. Aliás, bem antes de aprender a ler, essa geração já está entrosada com as novas tecnologias, mostrando a um adulto letrado como usar. Você conhece alguma criança cibernética? É sobre elas que a gente vai conversar hoje. No estúdio comigo, a Patrícia Lins e Silva, pedagoga e diretora da Escola Parque, a Maíra Vilela, mãe de 2 crianças super conectadas, e o jornalista Fábio Leon, que tem uma filha também. Você evita um pouco que ela fique em contato com essas novas tecnologias, né, Fábio? Agora, eu queria, antes de começar, de fato, essa discussão, trazer alguns dados de uma pesquisa que foi realizada pela AVG, que diz o seguinte: crianças de 10 países entre 3 e 5 anos, 89% dessas crianças nessa faixa etária utilizam a internet. No Brasil, esse índice sobe para 97%. 7% passam mais de 10 horas conectadas diariamente, a grande maioria fica por aproximadamente 5 horas. E 46% delas estão cadastradas em redes sociais infantis, 16% no Facebook. Vamos conversar com você, né, Patrícia? O que essa pesquisa nos diz sobre essa geração e que criança é essa que chega na escola? Bom, eu diria que essas crianças são nativas digitais, né? Que é como está sendo chamada essa geração. São crianças que não conheceram um tempo em que não existia computador e internet. Essas crianças nasceram nesse tempo. Então, elas estão vivendo esse tempo. Eu acho que todo a surpresa, o espanto, ou as reações a isso é porque veio uma geração que conheceu um outro tempo, sem essa tecnologia. Então, a gente fica surpreso, mas não, no meu tempo era outra coisa, era diferente. Aliás, se a gente se lembrar, quer dizer, a minha geração lembra bem do problema de deixar ou não assistir televisão a criança. Eu ia dizer isso. Era um problema, um drama, deixa ou não deixa. Hoje em dia todo mundo, essa coisa meio que já se naturalizou, né? As crianças, as pessoas chegaram a um certo bom senso. Ver a televisão na hora que pode, quando não pode. Vai chegar, na questão da conexão, vai chegar Vamos isso chegar também. no equilíbrio, certamente, né? Bom, certamente. Patrícia, eu para ver 1 hora de televisão eu tinha que correr em volta da minha casa uma vez. Como é que você faz com os seus filhos hoje, com a sua filha, seu filho? Não, são 2 meninos. 2 meninos. É. Qual é o limite que você dá? Como é que você entende essa tecnologia na vida da sua família? Eu acho que a vida, em todos os sentidos, é uma busca eterna pelo equilíbrio, né? E eu não tenho como cercear o direito deles de ter uma curiosidade, de pegar um aparelho que faz parte da geração deles, exatamente. Como na minha época tinha o videogame, tinha o Atari, e até o nome videogame dava-se àqueles aparelhos que tinham um controlezinho. E sempre foi muito tranquilo isso, assim, eu nunca tive uma proibição, porque eu acho sempre que a questão do proibido é mais gostoso. Né? Eu acho que você cercear o direito de uma criança ter a curiosidade de mexer, de conhecer, de se conectar, eu acho que é complicado isso, porque vai ter uma hora que o amiguinho da escola vai chegar, vai mostrar e ela vai ficar revoltada com você. Por que você não deixa, né? Então, assim, a gente tem que se adaptar ao meio. O limite é o seguinte: foi para a escola, fez suas atividades normais, ficou um tempo com a mãe, brincou com a mãe, enfim, fez jogos manuais, eu faço o dever de casa com eles. Mamãe, posso pegar um pouquinho o joguinho? Naquela hora que já jantou, já fez tudo, antes de dormir, quer dar uma olhada, quer brincar? Tem uns joguinhos que são super criativos, que estimulam, por exemplo, o jogo da memória. Ao invés de você estar jogando um jogo da memória no chão, você pode estar jogando virtualmente. Então, não acho que isso seja... Quais são as idades deles? 4 anos e um de 2. E você tem uma de 4 também? Tenho uma de 4. Como é que você trabalha essa questão na sua casa? Lá em casa, a gente sempre colocou isso como uma questão prioritária. Acho que a tecnologia, quando ela é inserida na primeira infância, né, compreendida entre 0 a 4 ou 0 a 5 anos, eu acho que faz com que a criança ela fique completamente... Eu considero isso um processo de alienação, porque você inserir tecnologia numa idade tão pequena, você faz com que ela perca coisas genuínas, como a interação social, de que forma essa inserção de tecnologia ela acaba comprometendo a cognição dela, né? Enfim. Então, por exemplo, nós não temos nem sequer televisão. A Isabel vai fazer 4 anos agora e desde essa época nós não temos televisão. Nós só temos ferramentas tecnológicas minimamente necessárias para o cotidiano. A gente tem os smartphones, mas ela não tem o acesso. Por quê? Por exemplo, a gente vai num restaurante, você vê toda a mesa conversando, todos os adultos estão ali conversando, estão rindo, tal, né? Estão, enfim, estão havendo uma sociabilidade ali.
E as crianças ficam ali olhando para baixo, com o seu tablet, e sendo completamente imersas naqueles estímulos visuais, naquela falsa interação tecnológica, mas elas ficam ali caladas, elas não interagem. Então, Você não tem mais aquela cena de criança se jogando no restaurante, querendo ir para casa, né? Agora toma aí a babá eletrônica e fica quieto. Porque a tecnologia virou um instrumento disciplinador, né? Não é isso, Patrícia? Eu acho bom, eu acho ruim. E eu também acho assim, não compromete a cognição, pelo contrário. Eu acho que elas são de outro tempo. Elas vão viver esse tempo. E é uma outra forma de fazer conexões no cérebro, ou sinapses. É a tela, é através da tela. Essas crianças serão diferentes da gente. Com certeza. Até porque uma criança não sei se é melhor ou pior. É. Não adianta, porque mesmo que a gente não queira, serão diferentes. O que não me tem incomoda jeito. muito o fato da criança não ter reação, dela simplesmente ficar ali Ela como se tem fosse uma reação, estátua. elas gritam com o computador. Algumas tem essas reações, mas e depois tudo, não é o dia inteiro. exatamente Tudo você assim, olha, já acabou de fazer tudo, tem isso também. Houve uma ruptura de eras. E foi essa tecnologia que provocou isso. O mundo é outro. Mas o desafio não é justamente essa questão do tempo, porque, por exemplo, a Maíra está colocando que ela está ali, ela brinca com eles, inclusive brincar com a mãe é uma prerrogativa para acessar o computador. Ela está ali, ela estuda com eles. Agora, os pais, na maioria das vezes, não têm esse tempo. Não. Né? Aí eu te pergunto o seguinte, a criança que começa aos 4 anos ter acesso a isso e que, de repente, a vida dela tem grande parte do tempo ali naquele entrosamento com aquele jogo e que ela não tem esse controle dos pais, ela não cresce com a vontade de doar muito mais do seu tempo a isso do que a qualquer outra coisa? Se não tivesse o computador, esses pais que trabalham o tempo todo não estão em casa, eles estariam controlando o que da vida desse menino? Antes era televisão, né? Quer dizer, aí seria televisão, aí seria um amigo que você não quer, aí seria... É o mesmo problema. Tudo você tem que ter bom senso para lidar. Tem que fazer as lições da escola, acho que tem que fazer isso. Tem que ir à escola, tem que estudar. Agora, e tudo... a capacidade de pensar do ser humano, eu acho absolutamente fascinante. E todo mundo tem essa capacidade. E a internet e o computador deram, eu acho que eles funcionam meio como uma prótese, como uns óculos para desenvolver essa capacidade, sabia? É o máximo. Eu também acho. Você ter Eu acesso concordo muito. a qualquer assunto naqueles sites de busca, qualquer coisa. Eu antigamente estudava com dicionários ao meu lado, escrevia, tinha aquilo tudo. Hoje em dia eu não levanto dali, porque eu boto assim, palavra tal, traduzir, se eu estou lendo em outra língua e tal. Escrever, sinônimos. Eu tenho todas essas ferramentas imediatamente. Meu Deus, eu acho que a preocupação do Fábio é justamente essa coisa de eu não preciso nem levantar, né, Fábio? Eu sou um pessimista, eu sou quase um apocalíptico em relação à inserção de tecnologia na infância, porque o próprio Steve Jobs, que foi o presidente da maior empresa de tecnologia da face da Terra, que é a Apple, ele disse, olha, na minha mesa, na hora do jantar com os meus filhos, não entra tablets, não entra nenhum tipo de aparelho, porque o que nós queremos é resgatar uma coisa que é ancestral, que é a conversa, que hoje em dia, em função dessas inserções pontuais, por mais que sejam realmente assim, aquela coisa de você só ficar restrito a alguns minutos, algumas horas, mas eu considero danoso, porque a cabeça de uma criança do 0 a 2 anos é uma esponja de conhecimento que vai ficar ali pelo resto da vida. Então, realmente eu tenho essa dificuldade de, pelo menos nesse primeiro momento, é claro que, como a professora falou, num determinado momento a tecnologia ela vai fazer frente à condição dela, o mercado de trabalho vai exigir essa interação, mas acho que pelo menos nessa primeira infância eu acho muito danoso. Eu não há nenhum dado que me convença de que isso seja pedagogicamente eficaz, digamos assim, desculpa, mas... Mas é o tempo deles, que eu quero dizer o seguinte, já nasceram com isso, não adianta, já nasceu. Até, digo, tua filha já te disse isso, mesmo que ela não tenha acesso, ela é uma nativa digital, ela é de uma geração conectada, ela nasceu nisso já. Ela é o manual de instruções, ela não sabe, ela não lembra tudo. como você de algum tempo que isso não teve, não adianta. E a questão de conversar na mesa com o Steve Jobs, eu acho que é uma regra. Olha, eu acho normal isso. Vem cá, agora não, né? Agora estão não, sentados, é tudo a questão jantando, do limite. conversando. É uma regra.
Agora, eu acho que pode pegar um computador assim. Agora, Apocalipse, vou contar para vocês. Falar em Apocalipse. É o que eu tenho lido de uns cientistas sociais, de uns cientistas da computação e de uns matemáticos, um que se chama Ray Kurzweil e o outro se chama Wind, tem outro Drexler, tem várias pessoas escrevendo sobre isso. E eles dizem que daqui para 30 anos à nossa frente vai ser uma modificação muito mais brutal na sociedade do que esses 20 anos que, para mim, mudaram o mundo, né? Mudaram a civilização. Vai ser muito pior. Eles falam o seguinte, olha, robô será parte da vida social. Vão aumentar 1 bilhão de vezes essa espécie não biológica que o homem já inventou, já está aí, é só fazer. Tá? 1 bilhão de vezes. Seremos amigos de robôs, vamos, né, gostar de robôs, vamos namorar robôs, vai ter isso. Isso vai ter na nossa vida. A outra... Tamagotchis evoluídos. Exatamente. Grandes conosco. Outra é as questões de saúde, né, cada vez mais. Eu não estou querendo falar... Não estou querendo falar, mas vou falar, é evidente, da manipulação genética, né? Você já imaginou criar vidas diferentes em laboratório? Isso é assustador, realmente. E eu acho que essas crianças terão que estar preparadas, essas crianças têm que ser preparadas. E não é um tempo daqui a 100 anos, é daqui a 40, gente. É o tempo delas. Elas têm que estar preparadas para enfrentar essa realidade. Elas têm que conversar sobre isso. Deixa eu trazer uma coisa aqui para a Maíra, que já está lá na prática com 2 filhos, assim, lidando com isso. O que você percebe de maior benefício, de fato, de tudo isso que a Patrícia está trazendo? O que a conectividade está trazendo de benefícios para os seus filhos, assim, que você percebe? Olha, dessa geração? uma foi básica, assim, porque eu tenho 2 filhos, um de 4 anos e um de 2, que são totalmente diferentes, né? Você vê, eu tenho um filho de 4 anos, os 2 tiveram sempre os mesmos estímulos, mas ele prefere muito mais, por escolha própria, pegar um livro e ficar se deliciando do que o mais novo, que já prefere ver e ler livros interativos que falam, que emitem sons, que conversam com ele, do que o mais velho. E o mais velho, que na verdade é 1 ano e 9 meses só mais velho. Então não é tanta diferença assim. Então o que eu tenho observado, e observei isso foi muito sine qua non, digamos assim, para o meu mais novo, é que eu dava, ele teve um pouco mais de demora para começar a falar, né? Ele andou muito rápido, mas a fala dele foi mais complicada. Eu baixei alguns aplicativos que você interage, que você vai repetindo as palavras, bola. E foi assim uma coisa absurda. De um dia para o outro eu comecei a ver uma desenvoltura nele. E ele agora fala e bola e chave. Palavras que ele há 1 mês atrás já não estava falando. Ele já está com 2 anos e 3 meses. Ele só falava o básico. Por causa do aplicativo? Por causa do estímulo que eu com ele... juntamente com ele, sentava e fazia exatamente esse processo. Por isso que eu falo, eu acho que tem coisas que você tem que ter um controle. Eu não vou chegar a deixar o meu filho entrar no Facebook com 4 anos, que aí eu sou totalmente contra. Até porque o Facebook foi feito a partir de 18. Aí eu espero que ele ainda não tenha e-mail e não saiba entrar. Não, isso ele não sabe, né? Não, porque eu tenho controle total. Agora, eu tenho alunos, porque eu sou professora de teatro, eu tenho alunos que têm 12, 13 anos, que estão no Facebook, e aí usam a ferramenta da mídia como uma forma negativa. Vários alunos que tiram fotos nuas ou nus e enviam para os colegas. Aí que é o lado negativo e o lado negro da... Pois é inevitável, né, gente? A rede está ali, o mundo está na rede e as crianças aí estão no mundo. Agora, eu confesso a vocês assim, que eu estou vendo 3 pessoas com opiniões muito arraigadas e eu estou até confusa já sobre o que eu penso sobre isso, porque eu acho que é realmente você ouvir, mudando de ideia, e por isso a gente foi procurar uma especialista. Mas a especialista a gente vai ouvir no próximo bloco, a gente vai continuar conversando sobre crianças cibernéticas. Não sai daí, não. Estamos de volta conversando sobre crianças cibernéticas. Comigo no estúdio o Fábio, a Patrícia e a Maíra. Gente, a gente foi ouvir a Evelyn, que é uma pediatra, que fez um grande estudo sobre tudo isso que a gente está conversando e publicou alguns livros. Vamos ver o que ela pensa disso. Nós sabemos hoje em dia que uma criança ou um adolescente que fica, por exemplo, plugada num jogo de videogame, em 8 minutos ela já está produzindo a quantidade de dopamina cerebral
igual o uso de uma cocaína, por exemplo. Então, ela fica realmente dependente. O computador, que era para ajudar, inclusive em tarefas escolares, está tendo um efeito absolutamente paradoxal, né? Por que essas crianças que têm acesso a todas essas informações não estão sabendo selecionar as informações? Porque elas não têm um parâmetro da realidade. É como se o mundo não existisse. E cada vez mais nós estamos falando da importância de voltar ele ao mundo normal. Então, ir para uma praia sem um celular, ou um iPod, um iPad ou um iPhone. O depoimento dela é por isso que eu fico até confusa, né? Porque realmente dopamina em excesso, uma criança com 2, 4, 6 anos é uma coisa preocupante. Agora, o que eu acho mais interessante disso que ela está trazendo, ela está falando do exagero. Sem dúvida, ela está falando do desequilíbrio. Agora, é possível conter esse exagero na medida em que são crianças cibernéticas mesmo? Isso faz parte, é quase uma extensão do corpo delas? Queria que vocês comentassem essas falas chocantes eu dela. acho que isso tudo faz parte daquele susto diante do novo, sabe? Diante do que o mundo mudou, está aí, a gente não conhece muito esse negócio, então a gente fica apavorado e tal. Porque até já existe uma outra pesquisa, vou te falar, que tem um ou 2 anos, de um grupo que faz uma pesquisa chamada Riologia, e fizeram uma pesquisa interessantíssima de crianças entre 9 e 13 anos, ano passado, eu acho. E eles já não chamam mais de nativos digitais, já passou nativo digital, agora já é geração F5. F5 é a tecla do computador que reatualiza o computador, né? que volta, quer dizer, dá notícia, reatualiza. E F5 são 5 Fs, porque full time, que eles estão conectados o tempo inteiro, full time, foco, essa coisa de que eles não têm foco, eles têm foco, eles sabem achar o que querem, filtro, eles não filtram bem, sabem o que é a melhor informação, tá? Flexibilidade, eles são absolutamente flexíveis, abordam o conhecimento por todos os lados. Então, essa coisa de que eles não conseguem aprender mais com o computador, podem ficar em excesso, com os jogos em excesso. Mas isso é só barrar, sabe? É só barrar. Fábio, eu estou lendo o seu pensamento aqui. Eu estou lendo o seu pensamento. Você está pensando dopamina, dopamina, dopamina. O que você achou disso que você ouviu? Eu estou pensando nisso o tempo todo. Como todo vício, ele vai trazer consequências futuras, né? Se você não tiver o controle sobre o uso, isso vira uma dependência, né? E como eu disse anteriormente, acho que esses estímulos tecnológicos, eles têm toda uma complexidade que vai estar inserida diretamente lá no subconsciente da criança. E eu já ouvi até em conversas com pessoas que partilham desse meu pensamento, que eles estão muito preocupados em vir uma nova geração de adultos e que vão ficar completamente dependentes de antidepressivos, de psicólogos ou psiquiatras em função dessa interação que, para alguns, há um aparente controle, mas a gente não sabe medir o quanto desse controle, que tipo de efeitos esse suposto controle pode oferecer para as crianças inseridas nessa tecnologia. Mas, enfim, e dopamina, você associar, né, uma coisa que deveria ser naturalizada, né, você apenas usar a tecnologia como entretenimento, mas você perceber o quanto fisiologicamente isso é comparável com o uso de cocaína, acho que isso já é altamente explicável. Algum momento você fica preocupado da tua filha estar perdendo alguma coisa, estar perdendo o trem da história, estar perdendo a oportunidade de acompanhar a geração dela? Ela não está perdendo absolutamente nada. Ela está ganhando em processos de cognição que talvez sejam muito mais complexos do que os estímulos do computador. Ela pega o peão, roda o peão. Ela pega um livro de histórias, ela pede para que a gente conte as histórias para ela. Num determinado momento, ela vai fazer uma interpretação das histórias dela. Eu acho que as crianças todas fazem isso. Eles não deixaram de fazer. Eles não deixaram de fazer. Não é para deixar de fazer. Não, tudo bem, mas eu acho que o pai ou a mãe contando a história, estabelecendo o vínculo físico, o vínculo... Acho que isso é insubstituível em relação à tecnologia. Sim, mas você pode não que a agregar... tecnologia também, ela tem as suas ferramentas que proporcionam isso, mas... Acho que é tal coisa. Mas eu não vejo. Por causa da tecnologia, o pai e a mãe lerem uma história para a criança é insubstituível, ponto. Sim. Ponto. É a coisa melhor do mundo. O pai e a mãe sentarem para jogar com as crianças,
é insubstituível, ponto. Outras crianças brincarem com as crianças de amarelinha, de corda, tudo que elas fazem é insubstituível, ponto. Aí, só que agora aconteceu, o homem, a espécie humana inventou uma tecnologia que realmente mudou o mundo. E aí também existe também isso. Mas né? vamos Não guardar a tecnologia para os momentos certos. Sim, mas é dosar esses momentos, é dosar esses momentos. Quando a sua filha for adulta, ou quando ela tiver, os netos da sua filha não terão esse papo, né? Porque a sua filha já é de uma geração Mas conectada. você conhece algum aplicativo que dela... estimule fantasia, que estimule milhões, o processo vários, de... Vários. Inclusive de... Uma coisa que eu acho que talvez seja interessante a histórias gente contadas. refletir, Patrícia, uma coisa que eu acho que eu estou aqui pensando sobre, né? Mas talvez não seja, até porque a gente está falando de dopamina e coisas que se assemelham ao vício, enfim. Talvez cada criança tenha uma reação diferente, cada adolescente vai reagir diferente, porque realmente tem crianças que não adianta. Você dá o limite e a criatura fica num tédio sem fim enquanto não pegar uma tecnologia. Senão, será que está totalmente no controle dos pais isso? Eu acho que assim, tem um processo. Hoje em dia eu vejo que está muito mais... Está havendo um descontrole muito maior da parte dos adultos do que das próprias crianças. Eu vou num restaurante, eu vou num bar, eu vejo os adultos, um sentado em frente ao outro, mandando WhatsApp ou entrando no Facebook. Conversando e eu não com vejo... gente que está fora de eu lá, não né? vejo, quer dizer, não é dessa geração. É de uma geração anterior, que se deslumbrou com uma mídia atual e que não está mais se comunicando, mas e não são as crianças, são os próprios adultos que estão encantados com essa nova tecnologia. Eu acho que você pegando umas crianças e você sabendo dosar esse limite, você não deixando de estar interagindo com elas, você não deixando de contar as histórias, você não deixando de brincar com ela e dar limites. Ó, agora é a hora do almoço, é a hora do almoço. A gente vai sentar, vai conversar como pessoas, né? Quero saber o seu dia, você quer saber do da mamãe. E eu acho que é assim, você dosar isso. E eu acho que você saber dosar isso, você ter um equilíbrio, eu acho que é a parte fundamental disso tudo. Eu vi uma cena outro dia que eu fiquei muito impressionada. Uma criança de 2 anos pegou o celular de uma pessoa que ela nem conhecia, descobriu onde estava a câmera e começou a tirar foto. Eu não sei o que tem dentro da cabeça dessas crianças. Realmente elas não precisam de manual, elas são o próprio manual, né? Minha filha, quando a gente permitia ela ter acesso ao smartphone, ela fazia isso. Ela fazia ensaios fotográficos completamente experimentais de mim, da mãe, da minha esposa, da comida da mesa, enfim. Não, eu acho ótimo. Mas assim, você falou uma coisa interessante, que eu não considero colocar minha filha tão imersa nesse mundo, eu não considero um cerceamento de direitos, porque a gente está construindo uma visão de mundo que é nossa. Acho que todos os pais precisam ter essa responsabilidade sobre que tipo de construção de mundo a gente vai passar para os nossos filhos. Eu sou apresentadora e até os 7 anos eu não tinha televisão em casa. E quando passei a ter uma preta e branca, eu tinha que correr na casa para poder. Agora, Mas é outra geração, né? É outra geração. Essa questão da dopamina, isso me preocupa, sabe? Em que situação essa dopamina é acionada tanto? Eu acho que não é só no jogo do computador. Em qualquer jogo, primeira coisa. Qualquer jogo. Jogo de cartas pode prometer gente viciada em jogo, sim. Né? E que não é jogo de computador. Quando era criança, eu nem entendia como é que as pessoas se viciavam em jogo. Tinha pessoas, meus adultos falavam, fulano é viciado em jogo. E tem isso, a gente sabe. Né? Então, essa coisa de não é o computador que tem isso, eu tenho que cuidar, sabe? E que tipo de jogo desenvolve isso? É qualquer jogo? Porque tem uns jogos realmente muito acelerados, que se a criança só joga o dia inteiro, só tem interesse por jogo. Não é. A tecnologia, ela abre um mundo inteiro para uma criança. Tem os aplicativos que você estava falando que desenvolvem imaginação, os jogos para crianças, cores, pinturas. Interessantíssimos. É um mundo maravilhoso. Mas o problema é que não é só o jogo da questão de haver uma competição entre rivais. Existe um jogo chamado Second Life, que é exatamente a reprodução de uma cotidianidade, mas dentro de certas regras inseridas nesse jogo,
Ou seja, você pode comprar pão, você pode, inclusive, ser assaltado, enfim. A Second Life, ela É o existe. Second Life. E, não, o jogo em si se chama Second Life. Virou uma febre no início. Eu conheço. Então, quer dizer, é uma... É muito mais do que um jogo. E Pois é. mais notícias para você, péssimas, vou te dizer. Meu Deus. O Second Life já é até meio passado, acho que já já caiu está meio disso, fora né? de moda, mas dizem que no futuro, essa vida virtual, ela vai Third Life. existir como se fosse real. Essa Second Life É a vai first, existir. né? Se o Avatar, o filme Avatar... Sim, ele é É sintomático nesse aquilo, vai sentido. ter aquilo. Você fecha o olho e vive outra coisa. É estranhíssimo. Imagina para mim, com a minha Olha, idade. eu não estou conseguindo ainda vislumbrar esse futuro. Agora, só tem uma coisa que é absolutamente agora. certa, porque assim, cada um aqui tem uma opinião diferente e a gente conversando, a gente vai refletindo sobre essas dosagens. Agora, só tem uma coisa certa. Daqui a 10 anos a gente vai assistir essa conversa e vai ver como ela está ultrapassada, né? Porque Completamente. serão outros pensamentos, outras tecnologias, o mundo vai ter andado para Muito frente, quer a gente queira, quer provavelmente, não, e seja lá o que a gente entender como andar para frente. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui. Extremamente construtivo esse papo, acho que vale a reflexão, né? Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a você que assistiu o programa em um dos nossos canais parceiros ou pela internet. Você tem uma criança cibernética em casa? Então compartilhe a sua experiência com a gente pela nossa fanpage no Facebook ou escreve sugerindo um tema importante para você e a sua família. Eu espero você no próximo programa. Até lá!